Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, vamos falar do Vasco da Gama, um dia após a derrota, como foi a repercussão do torcedor em termos, de criatividade e produção do time. Quero trazer mais um trecho da entrevista coletiva do técnico Ramon Dias, mandando uma mensagem ao torcedor do Vasco da Gama, falar da chegada de reforços e, lógico, vamos falar também sobre a estreia da seleção brasileira no Mundial Feminino. Quero falar sobre o Flamengo, que já pensa em virar uma SAF. Tem tanta gente criticando a SAF do Vasco da Gama e o Flamengo, que fatura 1 bilhão e 200 milhões, quer virar uma SAF. Vamos tocar nesse assunto aqui também e outros assuntos pertinentes. Copa do Brasil amanhã, Corinthians e São Paulo, enfim, tem um monte de coisa para a gente falar. Tá bom? Mas antes peço para você se inscrever nas nossas redes sociais, se ainda não é inscrito. Peço também para você fazer aí a inscrição no nosso canal Wellington Campos FC. Esse vermelhinho aqui embaixo não paga rigorosamente nada e o joinha é importantíssimo para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é legal e possa replicar para outros que gostam de conteúdo esportivo. Tá certo? Então você me ajuda nessa? A gente vai trazer um convidado super especial aqui, meu querido Bruno Gentili, já está aqui do meu lado, mas vai aparecer depois da vinheta. Muito bem, minha gente, já está aqui comigo nosso querido Bruno Gentili. Vocês gostam da participação dele? Eu também gosto muito, tem uma opinião forte, é bem informado e é legal trazê-lo aqui no nosso canal. Tudo bem, Bruno? Tudo certinho, meu ídolo, um abraço para todo mundo que nos assiste, mais uma participação, sempre uma honra. Vamos falar muito de Vasco, de Flamengo, Botafogo, Fluminense, todas as notícias do esporte. Vamos falar primeiro do Vasco, porque o último colocado do campeonato é extremamente desagradável a gente falar. E eu sou de uma geração que viu o Vasco muito grande, muito forte. Era complicado enfrentar o Vasco da Gama por todos os motivos e hoje, infelizmente, a situação é outra. E o que você achou de ontem do Vasco com o Atlético Paranaense, daqueles outros jogos do Vasco em São Januário que você estava acompanhando? Então, Wellington, como você disse, é uma situação, eu ia dizer um pouco, mas é uma situação bastante delicada, né? 9 pontos no campeonato é muito difícil a situação. Em 15 jogos. Em 15 jogos, é bom lembrar que o jogo contra o América Mineiro não aconteceu, porque precisou ser adiado, então 16 rodadas, mais 15 jogos disputados. O Vasco não fez um gol sequer em São Januário, perdeu todos os jogos. O último gol que ele fez em São Januário foi em março. Foi em março, há 4 meses atrás, batendo quase 5. E aí tem 2 pontos de vista, né? A gente pode olhar pela tabela, que como a gente falou e como o torcedor vascaíno sabe bem, é o lanterna, com apenas 9 pontos, situação delicadíssima. Mas em comparação ao volume de jogo que o Vasco apresentou, eu achei um pouco melhor em relação àqueles jogos que contra Bahia, Santos, Cruzeiro, Goiás, em que o Vasco perdeu por 1-0. Porque ele tomava um gol e ficava desesperado. Aquele chuveirinho, né? Tanto é que contra o Santos, o Vasco bateu um recorde de chuveirinhos na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Mas ontem eu não achei, como o próprio Medel disse no pós-jogo, a estreia dele, né? Eu não achei que o jogo foi para 2-0. Acho que o Vasco criou oportunidade para fazer o gol, mas é aquilo, vem enfrentando essa ineficácia ofensiva há um tempo já, não é de agora. E isso demanda tempo. Eu acho que o Vasco demorou um pouco para acertar a chegada do treinador, e o próprio Paulo Brax disse naquela época que não queria errar, você mesmo contou isso nos seus canais e aqui na Super Rádio Tupi também. Acabou demorando, mas acertou com o Ramon Dias e agora, como ele mesmo disse, no pós-jogo também, vai esperar a chegada de mais reforços, porque a gente sabe que quando chega um técnico novo, ele gosta de trabalhar com os jogadores de confiança dele, e ele ficou muito tempo na Arábia, então o Dias já está indicando os jogadores que ele jogava por lá, jogadores que ele jogou a favor e contra. A favor e contra, exatamente. É o caso do Paulinho. Do Paulinho Paula, né, de 26 anos, o meia brasileiro. Esse Paulinho Paula, gente, para quem não sabe, ele é da mesma geração, o Léo Pelé me confirmou, do próprio Léo Pelé, do Ayrton Lucas, do Gerson. Gerson, que hoje é do Flamengo. O Sebastião Ferreira, que está no Houston Dynamo lá dos Estados Unidos, jogou com o Ramon Dias no Libertad, a favor, na época de 2020, se eu não me engano, na Libertadores. Então, assim, são muitas caras novas que o Vasco vai ter a partir de agora, que podem não ser suficientes
para evitar um possível rebaixamento, mas que são a fonte de esperança para o torcedor que nos acompanha aqui, de esperar um time melhor, de esperar uma evolução, né, coletiva, tática. Foi como eu disse, dos outros jogos para esse, do Atlético Paranaense, perdeu por um placar até maior do que vinha perdendo em São Januário, foi 2-0, antes estava sendo 1-0 só para os adversários, mas produziu mais. O Medel, na minha opinião, fez uma boa estreia. Eu gostei. Uma estreia segura. Óbvio, não fez uma atuação perfeita, mas é o primeiro jogo. E a gente sabe da qualidade do Medel, um jogador internacional, com fama internacional. E então eu prevejo um pouco de melhora para o Vasco. Se vai ser suficiente lá na frente, a gente não tem como prever. Mas eu acho que o elenco do Vasco, a nível técnico, vai melhorar bastante com a chegada desses reforços. E elas devem se concretizar, né? Já tem alguns certos. E acho que tem tudo para melhorar o Vasco. Eu vou falar desses reforços já já. Vou trazer então o Ramon Dias, porque ele teve essa observação e mandou esse recado para a torcida vascaína. Se necesita tiempo. Tampoco vamos a bajar los brazos por una derrota que el equipo adversario es uno de los mejores equipos que había visto en la liga y por momento no nos superó en ningún momento, tácticamente estuvieron muy bien y eso nos da mucha esperanza para el futuro. Seguramente con el club hay algunas negociaciones que se están haciendo y esperemos que se puedan terminar rápido para completar el plantel y ya directamente definirlo. Ramon, agora, que mensagem você passa para hinchas de Vasco? Yo creo que el hincha del Vasco hoy se dio cuenta que es un equipo completamente distinto, tácticamente distinto. A mí me gustó personalmente porque fue muy disciplinado contra un equipo que hace mucho tiempo que viene con mucho trabajo. Y con esa actitud creo que podemos remontar todo lo que viene. Da mucha esperanza al equipo. Con los refuerzos que van a llegar seguramente vamos a poder completar el plantel y poder realmente competir hasta el final. Pero te digo, no nos superaron como partidos anteriores que había visto. Sí que tenemos que corregir errores porque en el mejor momento nuestro, que tuvimos 2 o 3 chances ahí, que daba la sensación que le podíamos hacer el gol. Y eso es bueno porque el equipo tiene actitud, tiene dinámica, cambió mucho el Vasco. Entonces es mucho para esperar para el futuro, que se queden tranquilos, que vamos a dar el máximo para revertir esta situación. Pero me gustó mucho, a pesar de la derrota. No fuimos superados como nuestros partidos anteriores, desorden. Yo creo que tácticamente estuvieron bien. Por supuesto necesitamos algunos refuerzos para poder completar el plantel, porque es un plantel joven, es un plantel muy joven, así que esperemos que se puedan hacer esta semana. Então, o Ramon, ele falou 2 vezes ali reforços. Então, se não tiver ovo, não tem omelete, isso é fato. É fato, foi o que a gente comentava aqui antes. Então. O treinador gosta de jogar com jogadores que ele se sente confortável, que ele já conhece as características. Ele até elogiou os jogadores que estão lá no Vasco, mas ele sabe que o Vasco precisa melhorar. É muito jovem. São muito jovens, jogadores inexperientes em Série A. O Puma chegou esse ano, o próprio Lucas Piton vinha sendo reserva no Corinthians ano passado, então são jogadores que ainda precisam de mais rodagem e de mais conhecimento do futebol. Com a confiança que o Ramon Dias vai passar, tanto para eles a partir de agora, até porque ontem foi só a primeira partida, tanto para os que vão chegar, o Vasco tem tudo para melhorar e eu acredito sim, se você perguntar a minha opinião, numa reação vascaína. Eu também acredito nessa reação vascaína e prometi falar dos reforços porque o Jefferson, lateral esquerdo, que vem para ser reserva do Lucas Piton, já está no Rio de Janeiro. O Praxedes, também revelado pelo Internacional, foi comprado por um bom dinheiro pelo Bragantino. É um jogador meio campo. É a maior venda, né? É a maior venda da história do Bragantino, a maior compra, no caso, né? Praxedes. Então, e veio emprestado para o Vasco da Gama. O Paulinho Paula, que a gente já citou, já está no Rio de Janeiro, chegou no sábado à noite, já está fazendo os exames médicos, e o Sebastián Ferreira, o paraguaio, está sendo aguardado nas próximas horas no Rio de Janeiro para que ele possa, então, fazer os exames médicos e assinar contrato. Outras contratações também estão em curso. O Vasco tem até o dia 2 de agosto, contando com hoje, segunda-feira, 24, tem 10 dias para fechar um pacotão, não, mas um pacotaço. Porque ontem, né?
Uma arca, né? Uma arca de reforço. Eu acho que até uma barca. É, uma barca. Tipo Rio-Niterói. O ruim da barca é que ela já, automaticamente, o pessoal do futebol já assimila algo negativo, né? Mas, na verdade, é uma barca boa, uma barca positiva. É uma barca bem-vinda. Isso, é a barca que vem, não a que sai. É verdade, bem lembrado aqui. E veja só, gente, o que eu gostaria de comentar com vocês, e que vocês comentem aí, o preço que o garoto Figueiredo, que eu gosto muito como pessoa e como jogador de futebol, pagou, e você joga de centroavante, você brinca aqui com a gente, foi o nosso artilheiro na Copa Sérgio do ano passado. O artilheiro é igual ao goleiro. O goleiro fica dentro do gol, perto do gol, e o atacante na pequena área, na grande área e perto do gol. E o Figueiredo, para ser participativo, para ser coletivo, e aí eu quero a sua opinião, ele se disponibilizou a jogar de atacante pelos lados, no meio, de volante, de lateral direito, de lateral esquerdo, e quando precisou voltar na dele, faltou a tal da embocadura. Você concorda? Concordo, Wellington. Ele é o tipo de jogador, o Figueiredo, né, que todo técnico gosta, jogador versátil, que joga em todas as posições, mas a gente sabe que jogador assim, que também joga em todas, alguma hora ele vai ter que ser fixado em alguma e vai precisar render nessa alguma. Só que a posição de 9 do Vasco, ela já vem sendo ingrata, tanto é que o Pedro Raul, atual vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, a gente lembra aqui, pelo Goiás, fez 19 gols, não é pouca coisa, ainda mais por um time que luta contra o rebaixamento como é o Goiás hoje em dia. Ele ser vice-artilheiro de uma competição mostra que ele tem qualidade. E aí entra, já que você pediu a minha opinião, o que eu acho que talvez tenha sido o maior erro do Vasco nessa temporada, a falta de um camisa 10. Eu acho que a diretoria, quando começou o ano, já tinha conhecimento de que o Nenê, talvez se ficasse, pelo menos sabia que não ia aguentar a temporada inteira. Um jogador de 41 anos é normal. O calendário do futebol brasileiro é frenético, é acelerado. A gente sabe que um homem de 41 anos já não consegue mais desempenhar o que desempenhava antes. E acho que apostar no Alex Teixeira como o único camisa 10 do elenco, até porque ele não é 10, mas ele foi colocado nessa função, é muito arriscado. Primeiro, porque só tem ele. E segundo, porque se ele não render, que é o que aconteceu, você faz o quê? Você queima o cara. Você queima o cara, você acaba tendo que improvisar outros jogadores, como o próprio Figueiredo, que não são a dele, e aí você atrapalha justamente quem? O camisa 9. Como o Pedro Raul. Óbvio, o Pedro Raul também teve o Era a minha campanha. Toque a bola para o Pedro Raul. É isso. A gente sabe que o Pedro Raul também não jogou bem individualmente. Mas a falta de um camisa 10 que encaixasse naquele time desde o início do ano, que até hoje não chegou, atrapalhou muito ele. Concordo. E atrapalhou muito o Figueiredo. E aí fica a expectativa sobre esse Paulinho Paula, que faz a função de 8, faz a função de 10 também. Ele pode ser esse 10 que o Vasco tanto deseja. Né? É verdade. A diretoria está buscando mais reforços, gente. Tem muita gente dizendo, mas tem que ser mais rápido. Eu concordo também. Os reforços do Vasco não são para amanhã nem para hoje. São para ontem. Para ontem, mas é aquilo. É uma necessidade de resultado. Em contrapartida, você precisa dar tempo para todos se adaptarem e se entrosarem, porque são jogadores chegando de diversas partes do mundo. Então a gente sabe que é difícil. Um treinador novo não vai ter milagre, a não ser que seja um Jorge Jesus da vida, de 2019, que encaixe o time de uma vez só e embale. Mas a gente sabe que isso é difícil, isso é muito atípico no futebol, né? É verdade. Então, o Vasco está buscando esse tipo de reforço aí. Deixa eu falar do jogo de ontem com a equipe do Atlético. Foram 2 cartões amarelos para Jair e Zé Vitor. E para o jogo com o Corinthians volta a zaga principal, Capasso e o Léo, que não jogaram ontem. O expulso Gandula Patrick por reposição de bola direta, ou seja, ele entregou a bola para o jogador, tem que botar no chão, por isso foi expulso. E agora eu quero falar de um assunto muito interessante, e por isso que eu te convidei. Enquanto um ano político, boa parte dos vascaínos, em termos de oposição, gostariam de desfazer a SAF. Já ouvi alguns candidatos à presidência do Vasco. Se é que é possível, desfazer a SAF. E o Flamengo, um time que fatura 1 bilhão e 200 milhões por ano, está viajando para os Estados Unidos com Rodolfo Landim, os vices Rodrigo Duque de Abranches, Gustavo Oliveira e o CEO Ronaldo Belotti, vão saber mais das SAFs da Inter, de Miami, do Messi e do Beckham e do Real Madrid, que está na Flórida.
o Vasco não quer a SAF, parte, e o Flamengo estuda ser uma SAF. Wellington, uma contradição, né? Mas assim, a gente sabe que... É um dinheiro novo. É um dinheiro novo, era justamente isso que eu ia falar, e são situações muito diferentes, né, Wellington? O Vasco, ele acabou virando uma SAF em um momento em que precisava virar uma SAF, porque se viu essa... Para se salvar das dívidas, para ter time. Exatamente, para se salvar das dívidas, para conseguir reformular o clube a partir de uma injeção financeira da própria 777. E a gente sabe que isso no futebol é importante. Um clube que veio da Série B como o Vasco veio, ficou 2 anos, né, na Série B. 2 anos. Não, seguidos, né, fora os outros Cruzeiro ficou 3. Cruzeiro ficou 3, também virou SAF. E a gente sabe que para esses clubes mais quebrados financeiramente, é importante que esse tipo de injeção financeira ocorra para que você reformule mais rápido. Mas, assim como o Cruzeiro, assim como aconteceu no Cruzeiro antes, essa reformulação ela não deu resultado de primeira. Tanto é que a do Vasco também não deu resultado de primeira esse ano. E o do Botafogo agora deu. Deu, mas também deu a partir do meio do ano passado, exatamente. A primeira janela do Botafogo também não foi boa. Então, no caso do Flamengo, agora partindo para hoje, né? É uma outra situação. É um clube muito equilibrado financeiramente, sem SAF. Um time está pronto. O time está pronto. O time está pronto, o elenco está pronto. Tem um técnico de ponta, considerado de ponta no mercado sul-americano, que é o Sampaoli. Óbvio, assim como toda equipe, precisa de ajustes pontuais. Talvez um reforço para a lateral direita, talvez alguém para fazer ali o lado do campo quando o Bruno Henrique não estiver. Tudo bem, isso aí é tudo debatível, discutível. Mas olha, eu acho que o Flamengo, quando pensa em virar uma SAF, é para ser, com absoluta certeza, o maior time da América do Sul. É isso, pensa em hegemonia, porque foi o que eu falei. E o que você também citou, são objetivos diferentes. O Flamengo não quer virar uma SAF, ao contrário do Vasco e do Cruzeiro. O Vasco é a salvação. Isso, a do Flamengo é uma oportunidade de alavancar ainda mais os lucros, de alavancar ainda mais o nome do Flamengo, alavancar ainda mais a publicidade que o Flamengo pode fazer, tanto em mercado nacional quanto também em mercado internacional. Principalmente, até porque a gente sabe da vontade... Hoje eu diria que a principal vontade do Flamengo, não sei se você concorda, e quem nos assiste também, é voltar a ganhar o Mundial de Clubes. Com a maior certeza. Exatamente, conseguiu já 2 Libertadores. A obsessão é essa. É essa, conseguiu 2 Libertadores, que era o primeiro objetivo, agora é o Mundial de Clubes. Para isso, tem essa possibilidade de virar SAF, o que vai alçar ainda mais o nome do Flamengo em âmbito internacional, né? É isso aí. Vamos lá, Corinthians e São Paulo amanhã 9h30. Vanderlei Luxemburgo escondeu a lista dos relacionados para confundir a cabeça lá do Dorival Júnior, que terá a volta do Rafinha e pode aí o São Paulo buscar a sua primeira Copa do Brasil, multicampeão, nunca ganhou uma Copa do Brasil. Vai dar o quê? Só nesse jogo ou no confronto geral? Nos dois. Nos dois? Amanhã acho que dá 1-1 e na volta acho que o São Paulo ganha lá em Itaquera. Acho que vai aprontar. Não, Itaquera é amanhã, Morumbi na volta. Confundi. Acho que não troca os nomes, não, que o torcedor vai pro estádio. Vão ficar chateados comigo e vão pro estádio errado. Eu acho que dá 1-1 amanhã e na volta no Morumbi o São Paulo passa. Muito bom. Aí é você. E Brasil 4-0 no Panamá. Seleção do Panamá não é nenhuma Brastemp, mas o Brasil jogou muito bem, né? A Bia Zanerato fez o quarto gol e a Ari Borges fez 3 gols aos 23 anos. Pediu musiquinha. A Pia disse, a técnica da seleção, disse que vai pagar o jantar dela. Que bacana. Tá bom, né? Não, e a Pia ficou muito feliz com o rendimento da seleção, porque às vezes não é não só o adversário, mas como você rende, né, Fer? É isso, e também tem um detalhe, que eu até estava conversando com a nossa Gabriela Marina aqui na redação, é o tipo de jogo que se você faz o que a seleção fez, não era mais do que obrigação. Sim. E só que se você não faz, aí mesmo que vem as críticas, porque em tese o Panamá é o adversário mais difícil, mais fácil do grupo, mais acessível. Ainda tem Jamaica e França, a França talvez uma das favoritas do grupo, e até da Copa, junto com o Brasil, e a seleção fez o que tinha que fazer, jogou muito bem, jogadas ensaiadas, trabalhadas, mas tem que repetir contra adversários perto do mesmo nível, né? É isso aí. Gente, eu quero a sua opinião, né, sobre o Vasco da Gama, sobre o Flamengo virar uma SAF, o que você acha? Essa notícia aí que está repercutindo legal,
quero também da seleção feminina, da Copa do Brasil. Fique à vontade para opinar. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, pelo respeito. Aqui a gente tenta fazer de uma maneira bem séria, bem transparente, com informações que você pode confiar. Deixa eu agradecer meu amigo Bruno Gentili, só que ele vai me ajudar a fazer aqui o gran finale. Estou falando assim porque ele é italiano, dos bons, e quero pedir para você se inscrever nas nossas redes sociais, se ainda não é inscrito, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, o que tem que fazer? Tem que se inscrever, ativar o sininho e ficar ligado em todas as notificações e sempre deixar o like. Ah, cara, pensei que você ia esquecer. É o Wellington Campos FC, dá o like, o joinha, porque é importantíssimo para que o YouTube entenda, né, como que vocês falaram, o algoritmo. Entenda o algoritmo e engaje o vídeo, né? Que é o quê? O que é engajar na linguagem popular? Espalhar o vídeo, né? Isso. Diversificar. Viu? Eu vou aprender esse linguajar deles aí, porque eu sou de uma outra época. Eu sou da ficha de telefone, mas estou muito feliz em estar fazendo esses vídeos com vocês. Muito obrigado pelo carinho. Tenham todos uma grande semana. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Bruno Gentili e Wellington Campos.